2400 anos atrás, no período clássico, a filosofia florescia como uma forma primitiva de investigação do mundo. Nesse contexto, Platão criou a chamada Alegoria da Caverna, através da qual ele elucida que só é possível ao homem se libertar da escuridão da ignorância por meio da luz da verdade. Apesar de antigos, os ensinamentos do filósofo grego estão longe de serem obsoletos. No século XVIII, Immanuel Kant analisou a minoridade intelectual do homem. Para ele, a permanência do homem na minoridade se deve ao fato de ele não ousar pensar por conta própria, estando viciado em uma tutela alheia, conforme César está prestes a descobrir. Consegui minha caneca já, é um pizza, claro, de batata, tá trabalhando. Vai ser o azul pro sorteamento. Fêmur. Cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Medula óssea. Forame magro. Professor, por que se chama forame magro? Só decore para a prova. Artérias. Artéria aórtica, artéria axilar, artéria braquial, artéria urinária e radial. Estertores flectantes. Manguito rotador. Professor, o que é o manguito rotador? Só decore para a prova. Por último, mas muito importante, o planador redondo. Última pergunta, qual a aplicação clínica do planador redondo? Pô, mano, você sabe que a gente só nem tá no internato ainda, você quer ficar sabendo de aplicação clínica. Todo mundo sabe que os primeiros anos são só decoré, não serve pra nada na medicina. Só decora. Agora, se vê um no seu voto do colega, pode decorar os próximos minutos. Obrigado. Depois daquela aula, César percebeu que se quisesse ter uma boa formação, deveria assumir as rédeas de sua vida acadêmica, e resolveu correr atrás, não mais como um aluno passivo, e sim como um estudante ativo, engajado e interessado no processo de construção do seu conhecimento. Cansado dessa decoreba didática ruim. Imagina só que profissional irei me tornar. César descobria-se cada vez mais inclinado a guiar-se por seu próprio entendimento, escolhendo confiar em suas reflexões, ao invés dos dogmas que encontrava ao seu redor. Em seu coração ele sabia que se quisesse ser um bom médico no futuro, deveria escolher ser um bom estudante agora. Ele se lembrou das palavras de Confúcio, que dizia que existiam 3 métodos para se obter sabedoria. O primeiro era a reflexão, o mais nobre. O segundo, a imitação, o mais fácil. E o terceiro, a experiência, o mais amargo. Ele escolheu que queria ser um estudante reflexivo. César sentia que, caso não fizesse alguma coisa para que seus colegas também se engajassem no processo de se tornarem estudantes ativos e reflexivos, ele seria puxado para baixo. Então, resolveu ajudá-los um por um a encontrar o caminho da iluminação. E aí, cara, tudo bem? E aí, cara, de boa? O que tá acontecendo? Pô, cara, é muito nova pra estudar anatomia, não consigo decorar tudo o que vai cair na prova. A prova tá chegando, eu não decorei nada, né? Sei, cara, eu sei que é complicado, mas você precisa procurar relacionar as coisas, não só decorar por decorar. No antebraço eu bato bastante aqui, cara. Onde tá o planador redondo? O planador redondo é o músculo que vem e cruza aqui e ele prona, faz esse movimento. Esse pequenininho aqui? Isso, exatamente, esse aqui. E é muito importante a parte nervosa também, que são essa parte amarela aqui, os nervos. Porque o dia que se você for cirurgião, depois fizer algum procedimento cirúrgico, você vai operar alguém, não pode lesionar. Se você lesionar qualquer nervinho desse aqui, você deixa a pessoa inválida. Pode deixar como você vai Eu tinha pensado que estudar meu paciente lá na frente. Né? Exatamente. Obrigado. Isso aí. Acredito no que eu falei. Achei pro doutor. Isso aí, ó. Cara, tudo bem? O que você tá tentando fazer aqui, cara? E, cara, eu achei muito legal que o César explicou, tô tentando relacionar os dois. Legal, velho. Isso daqui é matéria, velho.
Você só decora, você não tenta entender. Pega o resumo no box, velho. Não, mas eu quero estudar não pra prova, cara. Paciência. E você acha que isso vai te dar mais dinheiro? Você acha que vai te dar mais nota na prova? Você vai perder tempo só assim, velho. Só pensa, velho. Não, não vou ser assim. De hoje em diante, vou estudar com meus pacientes e não mais pra prova. Vou ser um estudante mais reflexivo. E aí, cara, tudo bom? Cara, não sei o que tá acontecendo, eu não consegui encontrar o planador redondo nesse livro. Cara, mas esse livro é do Biocel. Nossa, cara, agora que eu me toquei, eu tô fazendo um resumo, porque eu tô 8 horas aqui, nem sei mais o que eu tô fazendo. Nossa, eu lembrei agora que eu tava só pegando as palavras-chave, porque eu não tava mais aguentando fazer isso daqui. E outra, isso daqui nem serve pra nada, cara. Não sei por que eu ainda perco meu tempo fazendo isso. Cara, não é bem assim, serve pra alguma coisa. Lá na frente você vai ter que utilizar isso aí, porque vai ter aulas de imunologia, patologia, e você precisa entender o funcionamento das células. Valeu, cara. Isso aí, Vou empenhar aqui, valeu. Qual que você tá fazendo? Cara, eu tô fazendo um resumo aqui do que você lê. Ah, essa palhaçada que o professor nem vai olhar, né? Não, cara, mas olha, isso daqui pode lá na frente ser útil. Você acha isso mesmo? O César daqui acabou de falar. Ah, é, ele vai falou que isso. nosso paciente tem uma doença. Pega a versão menor do álbum, eu usarei muito da célula perto do corpo. Raciocínio, velho. Pelo amor de Deus. Será? Só raciocínio, né? Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Será que eu sigo o César, que me falou pra estudar que isso daqui pode cair no meu paciente? Ou será que eu sigo ele aqui, que falou que isso daqui não serve pra nada? O que eu faço agora? Não. Eu já sei. Eu quero ser um bom médico. Eu vou estudar isso daqui direitinho, porque lá na frente isso daqui pode salvar alguma vida. Pô, cara, tô com uns problemas na vida, não tô conseguindo achar um objetivo. Cara, eu acho que na vida eu tava olhando esses movimentos. Eu posso pensar em vários estágios, pensão, ação, e você não só pode aplicar na sua vida acadêmica, mas também na sua vida pessoal, social. Muito bom. Finalmente entendi agora. Vocês realmente vão escutar um zero à esquerda desse estado de povo que ninguém nunca ouviu falar? Sério mesmo? Vocês vão ficar nessa ilusão, nessa utopia, gastando tempo? Vocês vão ver, vocês só estão perdendo tempo. Próximo. Oi? O que traz aqui? Tô com dor nas costas aqui. Toma um Dorflex, então. Mas eu faço o quê? Você tem dor nas costas. Próximo. Ô, doutor, chegou uma carta aí pra você. Beleza? Mais um processo por um corte de nervo errado. E eu acertei isso daqui na prova. Achei que ia adiantar pra alguma coisa. É preciso o infortúnio para escavar certas jazidas misteriosas escondidas na inteligência humana. É preciso pressão para fazer a pólvora explodir. O esforço reuniu num único ponto todas as minhas faculdades que flutuavam aqui e ali. Elas colidiram num espaço exíguo, e o senhor sabe, da colisão das nuvens resulta a eletricidade, da eletricidade o relâmpago, e do relâmpago a luz. E você? Que lado você escolhe? A reflexão ou a ignorância?